Para darmos início ao painel 3, convido para que suba ao palco o diretor da Scania América Latina, Gustavo Bonini. Convido também o executivo de negócios da MWM Motores e Geradores, Thiago Brito. Convido também o diretor de vendas e desenvolvimento de negócios, André Bermudo. Apenas acrescentando que o André Bermudo também representa aqui a Convergás. Convido também Irã Martins como moderador desse painel. Cocal vem se destacando no setor sucroenergético por apostar em projetos que buscam fontes energéticas limpas, inovadoras e ao mesmo tempo viáveis financeiramente. Exemplo disso é a produção de biogás e biometano a partir da vinhaça e torta de filtro, resíduos nobres do processamento da cana-de-açúcar. Na unidade de Narandiba, no interior do estado de São Paulo, a geração de biogás é de 33 milhões de metros cúbicos por ano. Deste volume, uma parte é destinada para a geração distribuída, ou seja, vira energia elétrica inserida na rede, e a outra é transformada em biometano. Uma parte desse biometano é distribuída via gasoduto da Gás Brasiliano até a cidade de Presidente Prudente. A outra é vendida para clientes e a terceira parcela é utilizada na frota da Cocal. Esse biocombustível tem vantagens econômicas. É limpo e uma fonte de energia renovável, ou seja, que não se esgota. Um dos motivos que levou a Cocal a investir na utilização do biometano em sua frota foi a possibilidade de substituir o consumo de diesel em seus processos. A frota da Cocal possui atualmente 2.500 equipamentos, sendo mais de 1.000 motorizados que consomem aproximadamente 30 milhões de litros de diesel. E a projeção mostra que 100% desses equipamentos poderão ter a sua fonte de energia substituída pelo biometano. Em fase de transição e com testes controlados, a Cocal já converteu uma série de equipamentos para biometano, entre eles motobombas, caminhões, tratores e carros. E a projeção de aumento da utilização de biometano na frota está no plano estratégico da empresa. A substituição do diesel gera uma redução de 95% na emissão de CO2. É uma das soluções que vai ao encontro do compromisso da Cocal com a descarbonização da matriz energética brasileira. Outra ação que tem estimulado os estudos e a troca de conhecimento em torno da substituição do diesel pelo biometano é o Grupo Etanol Carbono Zero, composto por diversas indústrias do setor sucroenergético, a fim de obter uma operação cada vez mais sustentável, fortalecendo o conceito da economia circular. A
Cocal reconhece seu potencial como um agente transformador da sociedade e trabalha mantendo o foco em seu compromisso de contribuir com um mundo melhor e mais sustentável. Para dar início ao terceiro painel, passo a palavra ao diretor da Scania América Latina, Gustavo Bonini. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Uma honra estar aqui representando a Scania, bastante contente e satisfeito. Agradeço pelo convite, aproveitando para parabenizar o EPP pela realização desse evento, através do Renato, ao meu amigo André da Cocal e também ao Senai. Acho que é muito importante esse evento acontecendo aqui em Presidente Prudente, né, terra do biometano. O nosso prefeito Ed Thomas comentou, né, que ninguém faz nada sozinho, e a gente entende dessa forma também na Scania, né? Nosso propósito é liderar uma mudança para um sistema de transporte mais sustentável. A gente não faz isso sozinho, e ter esse evento aqui hoje mostra essa união de forças, né? A gente tem a produção do biometano aqui, tem a distribuição do biometano, e tem o caminhão que pode rodar com biometano. Ele é produzido lá em São Bernardo do Campo, mas o caminhão não foi feito para ficar parado. Aproveito para convidar todos vocês durante o intervalo para ver o nosso caminhão que está exposto aqui hoje. Ele rodou de ontem para hoje para cá, 600 quilômetros, ainda está com meio tanque, talvez vai voltar sem precisar abastecer. E é um orgulho a gente conseguir ver essa tecnologia genuinamente local, né, vocacional, a vocação que o Brasil, que o Estado de São Paulo, que Presidente Prudente e a região tem para o biometano, né? É uma das ferramentas que a gente tem para descarbonização. Eles têm várias ferramentas, vou mostrar aqui um pouquinho as tecnologias que nós temos investido, mas essa é uma tecnologia que a gente vê uma vocação muito grande, né? O país tem uma vocação aí para o gás natural também, pensando lá no pré-sal, e tem o pré-sal caipira, quando a gente pensa em usar o biometano aqui na região e a importância que ele tem. Essa figura aqui, né, o aqui e agora, até o meu amigo Gabriel Junqueira Kropsch comentou, né, que a gente não está aqui hoje para falar de futuro, né, a gente está aqui para falar do presente, do agora. Aliás, é um presente que tem um pouco de passado, né? Essa tecnologia de gás e biometano é explorado pela Scania lá na Suécia desde a década de 70. Então a gente está falando de algo absolutamente maduro, quando fala inclusive do hardware, da tecnologia. Quando a gente começou aqui no Brasil a produção em 2017, e em 2018 lançamos na Fenatran, até colocamos os nossos veículos, um veículo a gás, um veículo diesel, lado a lado, né, para mostrar aí curva de potência, curva de torque, ou seja, é o mesmo veículo, a mesma robustez que a gente conhece dos veículos Scania. Então é uma tecnologia absolutamente pronta. Desde 2017 e 2018 a gente já exportou mais de 3.000 veículos a gás, aqui para a América Latina. Colômbia é um grande destino, pensando inclusive nos ônibus, né, lá na Transmilênio, que é um BRT bastante famoso, um dos maiores do mundo, usando aí a tecnologia do gás. E aí agora a gente também tendo aí o número de mais de 700 veículos que foram comercializados o ano passado aqui no Brasil, com a expectativa de crescer ainda mais e da gente conseguir avançar com essa tecnologia. E o aqui, já falei um pouquinho, né, da gente usar toda a vocação que o país tem para o biometano. A gente acredita tanto nessa vocação que a equipe que a gente tem de mais de 300 engenheiros aqui em São Bernardo do Campo é a equipe que lidera globalmente o futuro desenvolvimento dos veículos a gás no mundo, né? Então a gente tem uma atuação, obviamente, conectada com a nossa área de pesquisa e desenvolvimento na Suécia, que é a matriz, mas é daqui do Brasil que é feita essa liderança. E por quê? Porque a gente vê, mais uma vez falando da parceria, da importância da parceria, a gente entende que aqui com a vocação que tem, com o potencial que tem de crescimento, que já foi mostrado aí com os números, o quanto tem crescido o biometano, a gente consegue fazer parceria com a academia, com a universidade, com infraestrutura, né, com os parceiros aqui de infraestrutura, com os parceiros que produzem o biometano, com os nossos clientes, fornecedores, e isso consegue potencializar o desenvolvimento desses produtos, né? A gente lançou o veículo a gás com 3 motorizações, já tem anunciado mais 2 motorizações a partir do ano que vem, e é justamente por estar nesse mercado, acreditar nele e fazendo essas parcerias que a gente está fazendo esse avanço.
Aqui a figura para mostrar, né, um ponto muito importante do biometano que já foi falado, né, transformar um passivo ambiental, né, resto agrícola, resto de saneamento, num ativo energético. Então a gente está realmente falando de economia circular. Como eu comentei lá na Suécia, onde já é explorado essa tecnologia há algum tempo, os ônibus da cidade de Estocolmo, que são abastecidos a gás, eles são feitos do biometano oriundo do saneamento, do esgoto da cidade, da região metropolitana de Estocolmo. Quando você chega lá no aeroporto, tem até uma foto, né, um desenho de um ônibus onde as pessoas não estão sentadas no assento, estão sentadas em privadas, né, que é para simbolizar, para mostrar que aquele ônibus ele está sendo movido, né, está andando pelo esgoto produzido na cidade. Então eles até falam assim: we take your shit seriously, né, nós levamos a sua M a sério. E aí do lado, com essa piada, eles explicam um pouco para dizer que toda a mobilidade urbana feita lá na cidade, então o turista que vai lá e vai pegar um ônibus movido a gás, ele está sendo conduzido, né, a energia feita através do resíduo, nesse caso do resíduo do saneamento. Então isso é muito importante a gente lembrar dessa contribuição fantástica que a gente tem com esse combustível para o meio ambiente, para a descarbonização. E é por isso que a gente fala que o futuro, né, hoje se fala muito de várias tecnologias, quando a gente pensa aí no setor automotivo, fala-se bastante, por exemplo, da eletrificação e outros, e é isso que a gente fala: o futuro não vai ser apenas elétrico, também elétrico, mas eclético, porque a gente tem um potencial de biocombustível no nosso país enorme, né? Então aqui mostrando algumas das tecnologias que a empresa investe, porque a gente entende que há uma vocação que precisa ser observada quando você faz a escolha da tecnologia. Depende da região, depende da cidade, depende do país, depende da matriz energética, né? Daí que de novo entra a questão do biometano. Depende da segmentação, depende do fluxo que está sendo observado. Então imagine aí, quando a gente fala do transporte de longa distância, a importância que é a gente ter uma rede de abastecimento, qualquer que seja o combustível, bem desenhada, bem estruturada, para a gente conseguir avançar. E daí que a gente vê aí biodiesel, por exemplo, nosso país é uma referência, né, na questão do biodiesel. Enquanto no mundo o percentual de biodiesel permitido é 7%, a gente tem 12% aqui no Brasil, crescendo para 15%. Biometano vou falar daqui a pouquinho, já falei um pouco. O HVO, que é o diesel verde, todas as combinações elétricas e do hidrogênio. Mas por que falar do biometano? Porque o biometano é o etanol dos caminhões. O etanol está para os carros, assim como o biometano está para os caminhões. Inclusive na sua própria questão da geração ou criação dessa energia. Veio aqui o que a Cocal apresentou. Então, do mesmo ponto que lá apareceu da cana-de-açúcar produzindo etanol, ela produz o biometano. Ela produz o biometano. Desculpa, pessoal, eu estava ouvindo minha voz. Então, ela produz também, o etanol produz também o biometano. Então, vem da mesma origem, vem de uma vocação brasileira na produção desse biocombustível, desses dois biocombustíveis, e vem também da questão que esse biocombustível utilizado nos veículos, no caso de leves etanol, no caso de pesados para caminhões, você tem aí a descarbonização sendo usada na sua plenitude, né? E aí, repito aí o que comentei um pouco atrás, transformando um passivo ambiental, um problema, né, que é um resíduo que a gente tem que dar um fim, num ativo energético. Então, com uma ação você tem aí, talvez, com o biometano, o melhor exemplo que se tem de economia circular, né? E aí o que a gente entende assim, você tem uma questão de ser escalável, né? Aí o que já foi comentado sobre a questão da disponibilidade, as plantas que estão sendo já construídas e o potencial que tem de crescimento, a sua integração com o gás natural é fundamental dentro dessa jornada. Então o hardware, né, o caminhão é o mesmo, é como se a gente pudesse falar que ele é o flex, né? Se como para um carro você usa o gasolina, etanol, mistura, faz do jeito que quiser, é a mesma coisa para a tecnologia do caminhão, ou seja, você usa o quanto você quiser de gás natural, onde tem disponível, você usa o biometano, onde está disponível, mistura, desmistura, faz do jeito que você quiser. Então, o etanol está para os carros como o biometano está para os caminhões, inclusive na sua utilização, na maneira como ele pode ser utilizado no produto e ele é utilizado dentro desse hardware, né? Tem a questão aí da abundância, como eu comentei, a vocação que o nosso país tem para esse biocombustível.
Então a gente tem investido, como eu falei, no desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento, com esses 300 engenheiros que lá trabalham. A produção aqui no Brasil, ela já está ativa desde 2017, é um produto absolutamente produzido de para-choque a para-choque, aqui na planta de São Bernardo do Campo. A gente tem quase 6 mil colaboradores, então a importância também desse desenvolvimento que é feito no nosso país, no nosso estado, com essa tecnologia. É um veículo já finamizável, justamente por ter toda a quantidade de itens nacionais, ou com os fornecedores nacionais aqui. Então isso impulsiona também uma outra cadeia de produção que é muito importante, que são dos fornecedores instalados aqui na nossa região. Quando a gente fala do uso da neoindustrialização para sustentabilidade, aqui a gente já tem um caso concreto da nossa fábrica, que estamos completando esse ano 66 anos de Brasil, somos a 6ª montadora instalada aqui no país e continuando investindo em tecnologias. A gente ampliou a nossa área de produção lá em São Bernardo do Campo, inclusive para contemplar essa linha adicional do motor, que é um motor totalmente construído desde a sua essência para ser um veículo a gás, não é uma adaptação, o veículo nasceu para ser a gás, por isso desse rendimento, por isso que ele tem a sua curva de toque de potência absolutamente idêntica ao do diesel. E aí, por fim, quando a gente fala da descarbonização como um todo, como foi comentado, tem várias tecnologias, todas elas têm a sua validade para substituir o diesel, para substituir o combustível fóssil. Todas têm a sua importância, cada um tem a sua melhor utilização, dependendo do segmento, dependendo da região, dependendo da vocação do lugar do mundo que a gente está. Então tem vários locais no mundo. Quando a gente está falando de um produto que é global e uma produção que é global, a gente tem que também estar preparado nessas tecnologias. Então, há países que não têm, que não tem o potencial que a gente tem para o biometano. Então é importante ter as outras tecnologias, o diesel verde, usar o biometano. Agora aqui no Brasil a gente precisa usar essa potência, essa força que a gente tem do setor sucroenergético, produzindo etanol, produzindo biometano, e fazer o uso dela. E a gente tem a cadeia completa aqui, como foi comentado no início. A gente tem a produção, a gente tem a distribuição muito bem feita, a gente tem a infraestrutura cada vez crescendo mais, principalmente dos postos de abastecimento, a gente tem a integração do gás natural com o biometano, e a gente tem um veículo pronto para isso, pronto para atender toda essa demanda e conseguir fazer aí a nossa jornada da descarbonização, a nossa jornada de sustentabilidade, todos juntos e conseguindo avançar com essa tecnologia. Aqui roubei no último slide, aqui nesse último slide, fazendo também mais uma referência ao que foi comentado pelo Gabriel no início da apresentação, as plantas que estão já em andamento e as previstas para entrar em atuação nos próximos anos, e como a gente tem atuado também com os nossos parceiros de infraestrutura para a distribuição do gás, justamente, além de ter esse mapeamento, conseguir contribuir com os nossos clientes, com os nossos parceiros, mostrando todas essas rotas onde já é possível utilizar aqui e agora essa solução para descarbonizar. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Vou deixar aqui agora a palavra com os meus colegas e fico à disposição para as perguntas, e mais uma vez convido a todos para no intervalo conhecer o nosso veículo. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Em nome da MWM, eu agradeço aí o convite à Cocal, ao André. É muito prazeroso para nós estar aqui, vamos dizer assim, no epicentro do que será o biometano no mundo, que aqui é a região de Presidente Prudente. É um exemplo nacional e global, vamos dizer assim. A gente está só no começo, totalmente embrionário o que vem acontecendo, e isso realmente dá um prazer imenso, poder participar de tudo isso e poder realmente estar presente, e fazer acontecer e trazer ao mercado aí soluções que ajudem a potencializar o uso do biometano no nosso país. Antes de falar um pouquinho da nossa solução, eu vou fazer aqui um breve histórico do quem que é a MWM, o que nós somos,
da onde viemos e para onde vamos, né? Então, a MWM é uma empresa centenária, né? Poucos sabem, mas nós nascemos aí no ano de 1883, junto com a Mercedes-Benz. Quando o Carl Benz fundou a Mercedes-Benz, nós éramos ali a divisão de motores, né? E a partir de 1922, a empresa ela teve a sua separação do grupo e aí criou vida própria, né? No ano de 1953, a MWM veio para o Brasil com foco no mercado nacional, olhando realmente, né, o cenário que nós tínhamos aqui no Brasil, e com isso ela trouxe todo o seu desenvolvimento, todo o seu centro técnico, né, existente na Europa. A ideia na época da MWM era justamente não ter vínculo na época com a sua matriz europeia e ter realmente essa disposição do desenvolvimento aqui no Brasil. E isso na verdade resulta que é resultado aí dos nossos produtos, né? Hoje contamos aí com o maior e mais avançado centro técnico de motores da América Latina. Então a gente não tem somente equipamentos, mas também um know-how de pessoas e técnicos, né? Engenheiros, doutores, que estão aí por trás de todo o nosso desenvolvimento e a nossa tecnologia global, vamos dizer assim. Hoje a MWM tem desenvolvimentos não somente no diesel, né, mas no diesel, etanol, biogás, biometano, gás natural, e também já estamos aí trabalhando nos motores a hidrogênio, né? Juntamente com todo esse cenário, a MWM ela se preocupou muito com a parte de atender o cliente depois que nós entregamos o nosso produto, né? Então a gente tem hoje uma referência no que diz respeito ao nosso pós-venda. E o pós-venda, o que quer dizer o nosso pós-venda, né? É uma situação realmente aonde vamos atender com a nossa mão de obra, com peças, com localidade de produtos, e a gente tem aí o nosso centro de distribuição de peças, que fica localizado ali em Jundiaí, e focado numa excelência. Estou dizendo para vocês que 99% dos nossos produtos são entregues nos nossos mais de 600 pontos de distribuições em menos de 24 horas, né? O objetivo é não ter um produto parado, né? Não gerar de forma nenhuma prejuízo aí para os nossos clientes. Bem, a MWM, a partir de 2019, né, ela entendeu que o cenário de energia fazia sentido, né? Nós fabricamos motores para geradores desde que viemos para o Brasil, mas entendemos que poderíamos fazer melhor tendo o grupo gerador por completo. Hoje nós somos aí líderes do mercado de geradores a diesel, a biogás, a gás natural, né? Estamos seguindo aí realmente na tendência de descarbonização. E no ano passado tivemos aí uma grande aquisição, sofremos aquisição pela Tupy. A Tupy hoje é a maior fundição, vamos dizer assim, do mundo, com exceção ali da China, né? É uma empresa que está com um viés realmente sustentável, uma empresa que está apostando na sustentabilidade do mundo e realmente entendeu no MWM uma empresa que fazia todo o sentido em juntar essas forças e trazer para o mercado algo que realmente traria benefícios para o nosso mercado. Hoje o grupo inteiro conta aí com mais de 20 mil colaboradores, é uma empresa que hoje um grupo que fatura aí pouco mais de 10 milhões de reais, é um dado aí referente ao ano de 2022. Falando um pouquinho da diversidade dos nossos produtos, eu acho que é interessante saber que a MWM não fabrica só motores, né? Então, nós temos aí contratos de manufatura, somos responsáveis por usinagens de blocos de motores, temos aí uma área exclusiva de energia, a nossa área de pós-venda, como eu comentei para vocês, também atendemos aí soluções marítimas e, claro, a mais recente área, que é a área aí que envolve descarbonização. Dentro da área de descarbonização, nós temos aí uma série de produtos, né, e linhas de negócios que estão em acordo hoje, né, que atende aí toda a característica de biometano crescente que vem chegando no país. Mas vamos falar um pouquinho sobre os nossos motores, né, que é o foco da apresentação de hoje, né? Então nós temos hoje 2 motores a gás, motores que foram desenvolvidos para trabalhar com gás no motor de 4
e o motor de 6 cilindros, que vão aí de 150 a 330 cavalos, né? Esse motor não é um motor novo, esse motor ele já existia, era um motor que nós tínhamos para exportação, e a gente entendeu que fazia todo sentido trazer esse produto para o Brasil, para ser comercializado aqui, dentro de um nicho de negócio que realmente havia uma abertura, né? Que é atender o consumidor, o cliente que tem o seu caminhão, né, usado, e que ele possa realmente adquirir uma situação de descarbonização com motor novo. E daí surgiu então essa ideia da transformação veicular. Pontos importantes a comentar sobre esse motor é que, por exemplo, ele contém aí 85% dos componentes são os mesmos componentes dos motores usados a diesel, né? Qual que é o objetivo de ter esses componentes? Primeiro ponto, manter a durabilidade, são componentes conhecidos. Segundo ponto, manter a facilidade da manutenção, né? São componentes comuns entre os motores diesel e gás, então vai facilitar, não vai trazer novidade e não vai trazer dificuldade no que diz respeito à manutenção e conhecimento técnico desses motores. Os motores MWM são conhecidos aí como o Fusca do Brasil, né? Então a ideia era manter realmente essa condição. Outro ponto muito interessante é que os motores eles mantêm as mesmas condições de torque e potência do motor a diesel, né? Então não é porque o motor a gás, o mito de que o motor a gás perde potência, na verdade virou um mito, né? Então hoje os motores, eles comparando o nosso motor a diesel com gás, eles representam ali exatamente a mesma curva de torque e potência. Então ele vai trazer um benefício para o cliente, né? E não vai trazer aquela sensação de baixa potência. Nós temos um consumo do nosso motor também muito similar ao consumo do diesel, né? Hoje o Gabriel deu uma aula aqui falando sobre as diferenças de poder calorífico, a situação. Então isso representa os nossos produtos, né? Então para o motorista não vai haver diferença referente ao consumo de combustível. Uma característica muito importante, né, do gás é a redução do particulado. Então a gente praticamente zera o particulado aí que é emissionado. São motores que têm um nível de ruído menor, por ser um motor ciclo Otto, e são motores produzidos no nosso país, são motores do mercado nacional. Bem, para a transformação, além do motores, trabalhamos também aí com toda a parte do sistema de alta pressão, né? Hoje nós temos uma engenharia exclusiva para todo esse desenvolvimento, né? Então, que é a junção ali do nosso produto do motor com todo o sistema de alta pressão. E aí que vem o segredo, o ponto importante que eu quero mencionar a vocês. Quando a gente fala, por exemplo, no mercado, estamos trocando o motor, o que eu faço? Eu removo o motor a diesel e coloco o motor a gás. Então, a princípio vem assim, né, você imagina uma oficina, tirando o motor, colocando outro, aquela bagunça, né? E é isso que a gente tenta trazer para o mercado, né? A MWM é uma montadora de motores, né? Uma empresa centenária, com grande know-how, então não é simplesmente tira o motor e coloca o outro, né? Esse motor, primeiramente, né, ele é estudado toda a parte do veículo original, as suportações, ângulo de motor, o encaixe ali entre o motor e a caixa de câmbio, o front-end. Então, assim, existe um projeto de engenharia por trás de tudo isso, com cálculos estruturais, ou seja, todo um conceito, análise de estranguejo, tudo isso em todos os produtos, para poder realmente trazer o benefício durante a transformação. Quando esse veículo está diesel e ele se torna um veículo a gás, ele vai ser exatamente igual ao que era antes, né? Então, em alguns pontos que a gente até brinca, né? Em alguns casos até melhor. Por quê? Porque todo esse trabalho de transformação, existe órgãos, né, que regulamentam tudo isso, como o Inmetro, Proconv e tudo mais, são órgãos que precisam ter o veículo numa condição de rodagem eficiente, né, com regulamentação, tudo bonitinho, para que esse veículo seja aprovado. Então, muitas vezes a gente encontra no mercado assim veículos que não tinham condições de rodagem, até um pneu, alguma coisa, ele é obrigado a estar nessas condições de rodagem para que ele possa realmente ser liberado, né, para poder rodar e efetuar o seu trabalho. Esse trabalho de transformação, além de tudo isso, a gente também faz a parte de regulamentação de documentação. O motor que eu removo desse veículo, ele é um motor que tem a numeração perante o Detran. Eu estou removendo essa numeração perante o Detran e estou colocando um motor novo, numerado, regulamentado. Esse motor que eu removi,
ele torna-se inclusive um motor comercial. E esse motor que eu removi não fica com a MWM. Eu devolvo esse motor ao cliente com uma nota fiscal, inclusive onde ele pode estar comercializando esse produto, né? E se tornando aí até um payback no investimento aí da solução por completo, né? Outro ponto importante da nossa transformação é a customização. Vou dar um exemplo para vocês de customização. Eu tenho um veículo que trabalha em rodovia, eu tenho um veículo que trabalha dentro de uma cidade, e eu tenho um veículo, por exemplo, que trabalha parado, onde está todo o tempo usando o PTO. Provavelmente a condição de trabalho desse motor para aquela operação, ela é diferente das demais. Como a gente tem desenvolvimento de todo o produto, a gente customiza essa condição para aquele cliente, para trazer um benefício melhor de desempenho, consumo e, consequentemente, aí, está melhorando toda a durabilidade desse produto. Bem-vindos ao futuro. Os caminhões com transformação veicular MWM já estão no caminho da descarbonização. Através da substituição dos motores a diesel por novos motores 100% a gás natural e biometano. Com sistema completo de alta pressão e serviço com a qualidade e confiabilidade MWM. E proporcionando excelente consumo e alto desempenho com os mais variados implementos. São múltiplos benefícios, como integração eletrônica completa com o novo motor a gás, regulamentação de documentação junto ao Detran Inmetro. 85% dos componentes são os mesmos do motor a diesel. Consumo, torque e potência similares ao motor diesel. O sistema permite rápido abastecimento dos cilindros. Motores produzidos no Brasil. Transformação veicular MWM, transformando de forma inteligente e sustentável o transporte de cargas. Aqui são alguns exemplos, né, de modelos que nós já transformamos. Então, temos aí modelos de transporte de coleta seletiva de lixo, roll-on, roll-off, ônibus urbanos, veículos aqui como o sucrocolheiro, esse aqui é um veículo da Cocal, veículos de manutenções, veículos de carga, toco, truque, bitruque. Então, é uma série de aplicações que nós temos aí para atender hoje o mercado nacional. E além das transformações veiculares, a gente também faz transformações de motobomba, seguindo o mesmo conceito, né? Então, a troca do motor a diesel por um motor totalmente 100% a biometano. E também com essa transformação a gente acabou lançando, né, baseado nesse projeto, as motobombas novas, né? Então nós temos hoje a produção completa de motobombas, tanto de fertirrigação quanto irrigação a diesel, e um lançamento aí inédito no país, que são as nossas motobombas aí a biometano. Então é um lançamento, nós lançamos na AgriShow. A motobomba biometana, ela acaba tendo aí benefícios muito superiores ao motor a diesel, por exemplo. É uma motobomba eletrônica, ela acaba tendo um período menor aí, maior na verdade, de troca de óleo, ela acaba tendo um benefício de consumo muito interessante. Então, além de ter aí o uso do gás, do biometano, né, que traz um benefício legal referente à sustentabilidade, temos aí também o benefício financeiro muito interessante para o mercado. Pessoal, eu termino por aqui, agradeço muito a atenção de todos e passo a palavra aqui para o meu colega. Eu acho que Bom dia a todos, meu nome é André, eu represento aqui a Convergas Fuel Solutions. Eu estava escutando essa conversa, né, todo esse movimento do biometano, e toda vez que eu escuto de biometano, e isso tem ficado cada vez mais frequente, né, em cada reunião, em cada discussão, né, o próprio mercado em si está demandando, a tecnologia
também está disponível, tantas empresas como a Cocal aqui fazendo um excelente trabalho na questão de produção. Aliás, muito obrigado, Cocal, pela oportunidade de estar aqui apresentando. Parabéns pelo trabalho, vocês estão pioneiro, fazendo um trabalho excepcional para o mercado de gás natural e biometano no Brasil. Eu, em particular, eu tenho 35 anos e eu estou há 15 anos trabalhando com gás natural e biometano. A empresa Convergás é uma empresa familiar, é uma empresa do meu pai. Hoje eu estou tocando toda a parte comercial e, para mim, toda a minha carreira profissional foi baseada em cima de gás natural, né? O biometano. Então, a gente fala disso há muitos anos, a gente respira, vive, dorme, acorda falando sobre gás natural. Então, para mim é um privilégio estar aqui do lado de empresas como Scania, MWM. É só agradecer pela oportunidade. Então, eu vou passar um vídeo rapidinho aqui falando sobre a Convergás. Bacana. Esse é um rápido vídeo aí de um exemplo de uma instalação que a gente fez. A gente representou isso para mostrar a estrutura da empresa. Bom, nosso propósito. A Convergás, ela como vocês viram, é uma indústria, é um fabricante, também convertedora, mas somos basicamente uma indústria que promove soluções integradas e efetivas para a utilização do gás natural, biometano e também hidrogênio, agora mais frequente, mais recente, como combustível alternativo do diesel. Então, temos uma linha grande na parte de sistemas de diesel-gás, sistemas de armazenamento, sistemas de abastecimento. Então, tudo que envolve a solução gás e a aplicação dela, nós, da Convergás, temos essa solução. A empresa completou o ano passado 30 anos de história, né? Muitos altos e baixos, mas a gente segue firme nessa trajetória, a gente acredita muito no mercado. Já instalamos mais de 130 mil sistemas ao longo desses 30 anos, incluindo veículos leves, semi-pesados, pesados e outros tipos de equipamentos. E nosso forte dentro da empresa é projetos, assim como a Scania e a MWM tem uma área de desenvolvimento, nós mais modestos temos também com muita expertise no que a gente faz de 30 anos. Bom, acho que eu não vou ser repetitivo aqui, que meus colegas anteriores já falaram sobre o biometano, mas a principal diferença entre o gás natural e o biometano é que o biometano ele é um combustível renovável, né? Ele transforma, eu gosto de usar, Bonini, a frase que o Bonini usou aqui, que ele transforma um ativo, um passivo ambiental, um ativo energético. Isso, de fato, é uma coisa extraordinária. O biogás ele pode ter diversas fontes, né, de resíduo agroindustrial, de aterro sanitário, de lixo, enfim, tudo que é material orgânico é possível transformar ele em biogás e posteriormente, através de um processo de purificação, você tem aí o biometano.
Bom, os fatores, as motivações do mercado para a gente ter um sentido de utilização do biometano. São dois principais fatores, né? O econômico e também o ambiental. Mais precisamente, com o biometano a gente tem um fator ambiental muito grande, né? Se comparado com a queima do diesel. Então, aqui eu tenho uma linha aqui que resume basicamente se você usar o gás natural com diesel gás, você vai ter uma redução de CO2 em torno de 8 a 10%. Se você usar o diesel gás com biometano, essa taxa aí sobe para mais ou menos 40% de redução de CO2. Agora, se a gente usar um caminhão da MWM com a conversão 100%, ou então um caminhão da Scania, que é 100% gás, essa redução pode chegar a 85%, 90% de redução de CO2. Isso é incrível, né? 90% de redução de CO2 é um fator assim, extremamente importante para toda a sociedade, né? Então aqui a tabela mostra isso, né? Comparação com o diesel, GNV, biodiesel, etanol, biometano. Então a gente chega no final ali, o biometano com quase 85%, 90% de redução de CO2. Isso é muito relevante. Bom, tipos de tecnologia, eu vim falar sobre isso, né? A gente tem 4 tipos diferentes de tecnologia para a aplicação do gás natural, na utilização do gás natural, na verdade, que é 100% gás, o da Scania, da Iveco, tem outras montadoras também desenvolvendo a tecnologia de fábrica, que a gente chama de OEM. Temos a tecnologia diesel-gás, que é basicamente uma plataforma que gerencia a injeção do diesel e gás simultaneamente no motor. Temos o repotenciamento, que é aqui o que o meu colega da MWM veio falar, né, que é você trocar um motor original diesel para um motor 100% gás. Tem toda uma integração a fazer, eletrônica, mecânica, não é fácil, é complicado, a gente sabe disso, né? Como que as interferências, interfaces mecânicas, elétricas são complicadas você fazer, mas tá aí, a tecnologia existe, está funcionando, ela realmente traz um benefício quando a gente fala em substituição do diesel, de rentabilidade e também de eficiência. E por último, a autorização, né? A autorização você basicamente pega o motor diesel e faz retífica, troca o sistema de injeção, troca alguns componentes ali principais do motor e torna ele a 100% gás, né? É uma forma também de você fazer isso. Então, são 4 tipos de tecnologia que a gente pode fazer. As aplicações, né, as aplicações que os sistemas os sistemas de gás natural pode ter, né? Carros utilitários, temos transporte coletivo, equipamentos, equipamentos é uma gama gigante de equipamentos, desde motor estacionário, motogerador, trator, colhedora, também é uma opção também com GNL. E, por fim, o transporte de carga, e qualquer tipo de transporte de carga, seca, líquido, enfim, tudo transporte de cana, todo tipo, qualquer produto, também é uma aplicação. Tipos de instalação, então a gente tem as aplicações e as instalações, né? Que você pode instalar na lateral do veículo, em cima do teto ou então no chassi. Então, essas 3 oportunidades, 3 chances de você instalar isso, e tem diversos tipos de sistema de armazenamento para isso. Você tem de 4, de 5, tem de 6, tem de 8, aí vai de acordo com o projeto, disponibilidade de espaço no chassi e também ali a autonomia principal que o cliente deseja para aquela operação. Tem que ser avaliado também questão de peso no eixo dianteiro do caminhão, mas isso tudo é feito pela área de projetos, né, em conjunto aí com as necessidades do cliente. Então, o sistema, todo tipo de sistema para aplicação que for, a gente tem o que a gente chama de sistema de armazenamento, que é onde que armazena o combustível. Então,
O tanque de diesel tem um tanque de diesel e aqui a gente precisa de um conjunto de cilindros. E esse conjunto de cilindros ele está associado à autonomia que você precisa no caminhão. Então, tem caminhão que tem operações que precisam de 2, tem caminhões que precisam de 5, tem caminhões que precisam de 8. Vai depender da operação. Então, o sistema de armazenamento ele tem duas principais funções: armazenar o gás e abastecer de forma segura. E esse sistema de armazenamento ele é em alta pressão, 200 bar de pressão, que é a mesma pressão que a gente pode encontrar nos postos de abastecimento. O sistema de armazenamento ele pode ser composto por 4 tipos diferentes de cilindro. O cilindro que a gente chama de tipo 1, que ele é inteiro de aço. O tipo 2, que ele é de aço, mas ele tem um revestimento nas calotas em fibra de vidro. O tipo 3, que ele é uma alma de alumínio revestido de fibra de vidro. E o último, que é o mais leve, que é o de fibra de carbono, tipo 4, que pode ser que é uma alma de polipropileno revestida de fibra de carbono em toda a sua extremidade, por todo o seu corpo, né, incluindo a calota. Então, esse é um cilindro muito mais leve do que o cilindro de aço, né? Conforme vai passando os tipos de cilindro, vai diminuindo o preço. No Brasil, a gente tem costume de usar o tipo 1, né? Que é o que tem em todos os carros ali, e também o caminhão da Scania, o caminhão da MWM, e também temos o tipo 2, homologado no Brasil, que também é uma opção, ele é 30% mais leve. E aí vai depender do tipo de projeto, da necessidade, da especificação. E isso, a área, novamente, a área de projeto avalia toda essa particularidade. Nós também temos o sistema de armazenamento liquefeito, né, que é uma alternativa também. Então, o estado líquido do gás natural, que é um processo de liquefação, você resfria, comprime, e chega no estado líquido de menos 160 graus, que é onde esse sistema pode ser utilizado. Nesse caso, o benefício de ter a liquefação, né, o estado líquido, é que você consegue armazenar muito mais gás com menos espaço. Então, estamos falando aí quase de 3 vezes mais de gás com o mesmo espaço. Então, isso, em operações de longa distância, pode ser uma alternativa. Basta ter o GNL disponível para abastecer nos pontos, que isso pode ser viável. Além do sistema de armazenamento, que pode ser comprimido, que pode ser GNL, nós temos o sistema diesel-gás, que eu vou focar aqui bastante sobre isso, né? Que basicamente é uma plataforma eletrônica com ECU, que faz uma comutação direta com a ECU original do veículo, e ele se conversa através de um firmware no software e faz a injeção simultânea, né? Os dois trabalham em conjunto, de acordo com rotação, carga e potência. A injeção de diesel é reduzida e complementa com o mesmo percentual de gás natural. Então, a gente tem uma taxa de substituição, que eu posso falar. Hoje, em média, nas operações rodoviárias, a gente está com uma taxa de substituição de 40%. Então, você substitui parcialmente o diesel, né, em 40%, sem mexer no motor ciclo diesel. Então, essa instalação ela é muito simples de fazer, é um acréscimo de componentes, com uma calibração específica também em campo, que ela é muito importante, mas de fato a gente não mexe no motor, e você ainda tem a possibilidade de rodar no diesel. Se porventura acabar o gás em algum lugar, se por acaso você tiver algum problema no fornecimento do gás ou não tiver posto de abastecimento, você consegue andar também no diesel. Então, essa é a grande vantagem, a flexibilidade da operação, de você ter, quando tem gás, anda, quando não tem, vai no diesel. E aqui, estou finalizando, vou mostrar os cases, né? Case de ônibus, case da Iveco, nossa amiga Scania aí também. Esses são todos sistemas que a gente montou com as montadoras. A gente tem esses dois segmentos, retrofit e montadora, né? Então, nesse caso com a Scania, a gente é parceiro da Scania para ônibus, veículo convertido, Citrosuco, Agucana, Ecoagro. Então, a gente está bem focado no mercado de sucrocoleiro, né? Em função muito da produção de biometano.
Então, aqui outros nossos clientes, né, voltados em OEM, encarroçador e também cliente final, no caso das usinas. Bom, pessoal, acho que era isso que eu queria falar. Espero que esclarecer algumas dúvidas de vocês. Estou à disposição. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou representante da Cocal, né? A gente tem várias tecnologias que foram apresentadas aqui na nossa frota. Hoje a gente está com um projeto de expansão, o André comentou no início. A gente vai chegar no final dessa safra com 36 equipamentos movidos a biometano, e aqui a gente quis trazer nossos parceiros que têm as tecnologias disponíveis para consumir esse biometano, que começou lá no começo do nosso painel, falaram do potencial, depois falou do comercial, e agora a gente tem as possibilidades de usar isso na nossa frota. E aqui tem os parceiros, né? Com das diversas tecnologias, seja retrofit, seja original, ou uma conversão diesel-gás para substituir uma parcela do diesel. A gente tem algumas perguntas aqui do público, devido ao tempo, estou me cobrando aqui, só vou fazer duas. Primeiro, para o pessoal da Scania, queria fazer a pergunta: por que a Scania considera o biometano o etanol dos caminhões? E qual que é o portfólio da Scania hoje de caminhões movidos a biometano? Excelente, obrigado pela pergunta. Bom, para responder, primeiro, um dado importante: a gente tem dois pilares para a fabricação dos nossos produtos. Primeiro é a modularização, né? Ou seja, a gente tem mais de 3 milhões de combinações para fazer um caminhão, né? A nossa fábrica tem uma capacidade anual de 30 mil veículos, significa que a gente ficaria 10 anos sem repetir um caminhão do outro, né? Isso com as diferentes configurações de motores, de cabina, de eixo e todos os outros atributos que a gente consegue colocar no veículo, né? Então, com isso, a gente tem a modularização. Até há alguns anos saiu uma reportagem na revista Veja comparando a produção da Scania com um Lego, com você montar um Lego, né? E o outro pilar é a produção global, né? Não só o produto global, mas a produção global, ou seja, a fábrica que a gente tem aqui no Brasil, aqui em São Bernardo do Campo, em São Paulo, ela produz 99,9% do nosso portfólio global, né? Por que eu estou falando desses dois pilares? Porque isso que permite a gente entregar para os diferentes mercados e segmentos o que aquele mercado tem de vocação. Então, essa tecnologia, apesar de estar disponível em todo o mundo, né, da gente utilizar o veículo a gás, quando a gente olha para o biometano, e aqui eu repito mais uma vez a importância do evento de hoje aqui em Presidente Prudente, que é a terra do etanol e a terra do biometano. Toda vez que a gente lê etanol, tem que ler biometano junto, porque é um produto, né, que sai junto com o etanol e aí faz frente a essa gama que a gente está atendendo e trabalhando. Então, por isso que a gente comentou e colocou lá na apresentação: o biometano é o etanol dos caminhões, é a solução de descarbonização, a solução conectada com a vocação do nosso país e da nossa região, e ela está absolutamente alinhada com a descarbonização e com a nossa jornada de sustentabilidade. E no nosso portfólio, a gente iniciou essa produção em 2017, 2018, com os motores de 280, 340 e 410 cavalos, e já anunciamos para o ano que vem o lançamento do 420 em substituição ao 410 e do 460 cavalos. Então, à medida, e daí que vem de novo da gente acreditar bastante da força do biometano aqui no país, na região. Por isso que o desenvolvimento do produto a gás é feito a partir dos engenheiros aqui do Brasil, porque justamente a gente consegue fazer esse melhor levantamento com os nossos clientes, fornecedores, parceiros de infraestrutura, e ver qual que é o veículo, a configuração adequada para o segmento que a gente está atuando. Então, parte desse desenvolvimento que a gente tem para o ano que vem é dessa parceria que a gente tem aqui no país, e principalmente pensando na região aqui de Presidente Prudente. Obrigado, Gustavo. Nós temos alguns caminhões da Scania rodando na Cocal, trabalhando, assim como da MWM, assim com a tecnologia de diesel-gás, mas não vou me estender muito, prometo. Próxima pergunta para você, André. O pessoal está perguntando como que é a segurança dos cilindros numa visão operacional, como é que é essa parte de fiscalização e como é que funciona, basicamente, a segurança desses cilindros. Bom,
Os cilindros são fabricados segundo uma norma 11439 no Brasil, 11439 no Brasil, e é inspecionado pelo Inmetro. Existe uma portaria do Inmetro que regulamenta a inspeção desses cilindros, a fabricação e inspeção. Então, todos os fabricantes eles têm que atender essa inspeção. Logicamente, além dos cilindros, a gente tem as válvulas de cilindro, que é o conjunto que garante a segurança do sistema. A válvula de cilindro ela é composta por 3 mecanismos de segurança contra alta temperatura, despressurização e também se tiver pressão demais na linha, ele abre. Então, é um sistema que é muito seguro, tanto a parte de cilindro quanto a válvula, e além disso, existe uma inspeção anual, né, que é feita. Então, tanto na instalação quanto nessa inspeção anual é verificado a segurança ou a integridade desses componentes, né, e passa por diversas auditorias também às empresas que produzem cada um desses componentes. Então, de fato, quando bem instalado o sistema, de forma segura, utilizando o componente certificado pelo Inmetro, a chance de problemas é zero. Obrigado, André. A gente tem várias perguntas. Peço que vocês mandem um e-mail quando vocês estiverem fazendo as perguntas, que a gente vai responder posteriormente. Vamos finalizar o painel 3, né?